Quando alguém fala em Irã, a maioria das pessoas imagina a mesma cena: um país fechado, mulheres invisíveis, ruas vazias e uma população vivendo em silêncio absoluto. Mas basta alguns minutos caminhando pelas ruas para perceber que essa imagem não explica quase nada. As cidades estão vivas, o comércio funciona, as pessoas circulam e as mulheres, ao contrário do que muita gente pensa, estão por toda parte, bonitas, bem cuidadas, andando em grupo, frequentando shoppings, parques e ruas iluminadas, algumas com véu, outras sem, todas vivendo uma realidade muito mais complexa do que a versão simplificada que chega até o Ocidente. Só que existe algo no ar. Não é medo explícito, não é caos, é uma tensão silenciosa. Você percebe no jeito das pessoas andarem, no cuidado com as palavras, no contraste entre uma cidade que funciona e um país que vive sob pressão constante. E é aí que nasce a pergunta que esse vídeo tenta responder: o Irã está realmente à beira de um colapso? Ou a realidade é muito diferente do que mostram? Nos últimos dias, o Irã virou um dos países mais comentados do mundo. Manchetes, vídeos, alertas, rumores, todo mundo falando, quase ninguém mostrando o que acontece no dia a dia. Porque enquanto o mundo fala em conflito, protestos e ameaças, a vida continua. As pessoas trabalham, criam filhos, consomem, sorriem, mesmo quando não deveriam. Hoje a gente vai mostrar o Irã sem rótulos, as mulheres, as ruas, o cotidiano que segue, a economia fragilizada e o clima de tensão que existe, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Um país que não é o que parece, e uma realidade que raramente passa na TV. Esse conteúdo é polêmico e muitas vezes tem o alcance limitado. Então, antes de continuar, já deixa o seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. E antes de falar da situação atual, o primeiro impacto para quem anda pelas ruas do Irã não é o silêncio, também não é o medo, é a presença feminina. As mulheres estão em todo lugar, nos shoppings modernos, caminhando tranquilas entre vitrines iluminadas, nos parques, sentadas em grupos, conversando, rindo, observando o movimento, nas ruas à noite, circulando com naturalidade, algo que muita gente no Ocidente simplesmente não imagina possível. O que chama a atenção é a beleza, traços marcantes, pele clara, olhos fortes, uma elegância que não parece forçada. Existe um cuidado visível com a aparência, maquiagem bem feita, cabelo pintado, roupas combinadas, nada exagerado, tudo muito calculado, discreto, quase silencioso. E aí surge o primeiro choque cultural. Você vê, no mesmo espaço, mulheres usando véu e outras sem, algumas mais tradicionais, outras claramente modernas, gerações diferentes dividindo a mesma calçada, o mesmo shopping, o mesmo café. Não existe uma única imagem feminina aqui, existe contraste. O Ocidente costuma imaginar mulheres invisíveis, mas o que aparece diante dos olhos é o oposto. Elas estão presentes, ocupam espaço, circulam em grupo, consomem, observam, vivem. O que mais surpreende não é só a beleza, é onde ela aparece. Em lugares comuns, no cotidiano, onde você menos espera encontrar aquilo que disseram que não existia. Mas essa aparência tranquila não conta a história inteira, porque por trás dessa normalidade visível existe um país que vive em equilíbrio delicado. E é justamente isso que a gente começa a perceber agora, quando olha além da estética e observa como esse país realmente funciona no dia a dia. Depois do impacto inicial, vem a segunda surpresa, porque quanto mais você anda pelas cidades iranianas, mais uma coisa fica clara: o país funciona. E funciona melhor do que muita gente imagina. As ruas estão iluminadas, o trânsito segue organizado, o comércio abre cedo e fecha tarde. Padarias, mercados, cafés, shoppings, tudo em operação. À noite, famílias caminham tranquilas. Casais conversam sentados em praças, grupos de mulheres circulam juntas, rindo, mexendo no celular, observando vitrines. Não há sensação de caos, não há ruas vazias, muito menos um clima de abandono. O que se vê é uma rotina urbana viva, discreta, mas constante.
Um cotidiano que passa longe daquela imagem de país parado no tempo que costuma aparecer fora daqui. Outro detalhe chama a atenção: a presença de crianças. Diferente de muitos países europeus, aqui você vê famílias com 2, 3 filhos andando juntas, parques cheios, praças ocupadas, vida acontecendo. E isso cria um contraste curioso. De um lado, um país que segue sua rotina normalmente, do outro, um clima invisível de cuidado, de atenção, de silêncio calculado. As pessoas falam baixo em alguns lugares, escolhem bem as palavras, observam antes de agir. Nada parece improvisado demais, mas nada parece completamente livre. É como se tudo estivesse em equilíbrio constante, funcionando, mas sempre sob uma pressão que não precisa ser dita. E é exatamente esse contraste que confunde quem vem de fora, porque não é o país quebrado que muita gente imagina, mas também não é um lugar totalmente leve. Funciona, anda, respira, mas com o freio sempre pronto para ser acionado. E quando você entende isso, começa a perceber que a parte mais delicada da história não está nas ruas, nem nas vitrines, está nos números. E é isso que vem agora. É caminhando pelas ruas e não lendo relatórios que você começa a entender como a economia realmente funciona aqui. O Irã não é um país parado. As pessoas trabalham o tempo todo. Lojas abertas, feiras de rua cheias, vendedores oferecendo de tudo um pouco. Existe consumo, existe circulação de dinheiro, mas existe também um cálculo constante na cabeça de todo mundo. Hoje, o salário médio mensal de um trabalhador urbano gira em torno de 100 a 150 dólares, quando convertido de forma aproximada. Para muitos, esse valor mal cobre o básico. Uma refeição simples na rua custa algo entre 2 e 4 dólares, o que pode parecer pouco para quem vem de fora, mas pesa bastante quando o rendimento mensal é tão limitado. A alimentação básica para uma família consome boa parte do orçamento. Carne virou item ocasional. Frango e ovos aparecem com mais frequência. Frutas e legumes ainda são acessíveis, especialmente nos mercados locais, mas tudo exige escolha, comparação e renúncia. O transporte público é barato, o que ajuda a manter a rotina funcionando, mas qualquer gasto fora do essencial vira decisão estratégica. Um jantar fora, uma compra diferente, um pequeno luxo, tudo precisa ser pensado. É por isso que você vê tanta gente trabalhando além do horário. Comércio informal, pequenos serviços, vendas paralelas, não por ambição, mas por necessidade. Aqui, viver exige esforço matemático. E mesmo assim, o mais curioso é que a vida não perdeu completamente o ritmo. As pessoas continuam se arrumando, saindo, conversando, consumindo dentro do possível. A economia está pressionada, sim, mas o cotidiano segue. A sensação é clara, a vida continua. Mas ficou muito mais difícil de fechar no fim do mês. E quando você entende esses números, começa a perceber que o verdadeiro peso do país não aparece nos prédios ou nas ruas, aparece nas escolhas silenciosas que cada pessoa precisa fazer todos os dias. Mas a economia não explica tudo sozinha, porque mesmo com tantas limitações, existe algo no ar que vai além do dinheiro. E é isso que aparece quando o ambiente muda de repente. Mesmo com tudo isso, há dias em que o clima muda. Não é algo anunciado, nem organizado de forma clara. Você percebe pela movimentação diferente, pelo comércio que abre mais tarde, por algumas lojas que preferem manter a porta entreaberta. Em certos pontos da cidade, grupos se formam. Pessoas conversam em tom mais baixo, outras apenas observam. Há momentos recentes em que a rotina saiu do eixo, não de forma explosiva, mas perceptível. Um ambiente mais tenso, como se a cidade estivesse em estado de espera. Algumas manifestações acontecem, quase sempre concentradas, com presença maior de homens, mas com mulheres também ali, discretas, misturadas, sem chamar atenção. O curioso é que mesmo nesses dias fora do normal, a vida não desaparece. Ônibus continuam circulando, pessoas seguem indo ao trabalho, famílias caminham juntas no fim da tarde. O comércio informal se adapta rápido. Onde uma loja fecha, outra aparece com uma barraca improvisada. Não há sensação de caos absoluto,
O que existe é instabilidade, um clima de incerteza que não paralisa totalmente, mas deixa tudo mais contido. As pessoas falam menos, olham mais em volta, escolhem melhor onde ficar e por quanto tempo. É esse contraste que confunde quem vê de fora. Enquanto algumas imagens mostram agitação, o restante da cidade tenta seguir funcionando, como se o país tivesse aprendido, ao longo dos anos, a viver em camadas, uma visível, outra silenciosa. E talvez seja exatamente isso que não aparece nas manchetes. O Irã não para por completo. Ele desacelera, se ajusta, espera. Mas o que isso significa para quem vive ali todos os dias? Depois de andar pelas ruas, observar as mulheres, o comércio, a rotina e até os momentos de tensão, uma coisa fica clara: o Irã real não cabe nas manchetes. O que aparece na TV é sempre extremo. Ou tudo está à beira do colapso, ou tudo é tratado como silêncio absoluto. Mas a vida aqui acontece no meio desse caminho. Pessoas acordam cedo, trabalham, compram o básico, levam os filhos para a escola, sentam em cafés simples e seguem em frente, mesmo sob pressão. Talvez o maior erro de quem olha o Irã de fora seja confundir governo com povo, sistema com pessoas, manchete com realidade. Porque o país que aparece nas imagens de rua é muito mais humano, contraditório e complexo do que qualquer rótulo. Aqui, a vida não parou. Ela apenas aprendeu a seguir em um ritmo diferente, mais contido, mais cuidadoso, mais silencioso. E isso deixa uma última pergunta no ar, impossível de ignorar. Você imaginava o Irã assim, ou completamente diferente do que acabou de ver?